Olá pessoal, mais uma vez aqui para mais uma aula do nosso Estatuto da Polícia Civil aqui do Estado do Espírito Santo. Nada mais, nada menos que a Lei 340081. Eu quero agradecer a você que já está assistindo desde a aula 1. Se você ainda não assistiu, peço que você clique aqui para que você possa ser direcionado para as outras aulas, para o seu melhor entendimento. Hoje nós estamos na aula 4. E vamos falar um pouco aí sobre as vantagens pecuniárias, as licenças, entre outras coisas. Eu quero agradecer a você que assiste, você que está deixando aí o seu like, deixou seu comentário. Eu estou aí respondendo a todos na medida do possível. Se quiser me seguir nas redes sociais, na descrição aqui tem as informações. Também vou deixar mais uma vez aqui no link, na descrição, do material atualizado. Verifica se o material que você está estudando está atualizado, porque a lei ela não está mais da forma como foi constituída em 1981. Ela já passou por diversas mudanças e a gente vai ter um bate-papo sobre isso hoje a respeito dessas mudanças, que muitas das mudanças não mais são aplicadas nos dias de hoje, beleza? Então vamos para a nossa aula a partir do artigo de número 71, que vai falar o quê? Das vantagens pecuniárias. Quais são as vantagens pecuniárias, além do vencimento e da remuneração, que o policial civil pode perceber, que o policial civil pode receber? Então tá lá. Artigo 71 vai dizer: o funcionamento policial poderá perceber, além dos vencimentos, as seguintes vantagens pecuniárias. Então ele traz aqui alguns incisos e depois ele vai falar de cada um deles em outros artigos separados. Vamos ver. Ajuda de custo, passagens de transporte imobiliário quando mandado servir em nova sede, diárias quando em objeto de serviço deslocar-se eventualmente da sede de trabalho, transporte quando em serviço externo ou quando deva submeter-se a provas em cursos de interesse da Polícia Civil, desde que autorizado pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, salário-família, gratificações, auxílios e benefícios previstos em lei. Aí vamos começar aqui logo aqui, que ele já começa, não tem muito o que comentar agora, porque ele vai esmiuçar isso daqui nos artigos posteriores. Então já vamos começar aqui na ajuda de custo. Será concedida ajuda de custo ao funcionário policial que passar a ter exercido em nova sede ou que se afastar para estudo ou missão de interesse do serviço, mediante autorização de autoridade competente. O que você precisa saber aqui para a sua prova? Esses artigos aqui da ajuda de custo, aqui esses incisos, artigo 72 e o artigo 73 e os seus incisos aqui. Eu fiz um quadrinho aqui, vou deixar para vocês o seguinte: o que você tem que saber é que o seguinte, em um mês você vai poder receber a remuneração referente a um mês se você deslocar dentro do próprio território aqui do estado do Espírito Santo. Você vai poder perceber a remuneração aí do vencimento de 2 meses quando esse deslocamento ele for fora do estado do Espírito Santo, mas dentro do território nacional. E 4 meses de vencimento quando você se deslocar para fora do país. Ah, Cabo Fonseca, essa situação hoje existe? De fato, o policial civil ele vai receber isso? Olha só, uma coisa que você tem que ter sempre em mente, que a OCP está fazendo o concurso para a banca AOCP. A OCP ela vai cobrar a literalidade da lei. Já falei isso outras vezes. Mas aí você se pega num artigo desse daqui que fala que o policial civil vai receber essa ajuda de custo. E na íntegra, o policial civil ele recebe? Eu me recordo quando eu estava dando um aulão a respeito do regulamento da Polícia Militar aqui do Espírito Santo. Tem até aí no YouTube, aí o aulão foi transmitido ao vivo. Então, num dado momento, tem um artigo no regulamento da Polícia Militar que fala lá que o militar que casar com mulher estrangeira, ele tem que pedir autorização do comandante-geral. Esse artigo é de quando foi constituído o nosso regulamento.
Isso não tem mais aplicabilidade, isso não é concebível depois da nossa Constituição de 88, não é concebível um artigo como esse. Então ele estaria revogado tacitamente, mas a OCP cobrou isso na prova. A OCP perguntou se essa afirmação estava correta. Então por isso quando eu falo com você, uma coisa entre a realidade do exercício policial da Polícia Civil e outra coisa é o que está no papel aqui. Tá ok? Então, quando vocês entrarem, se Deus quiser, forem aprovados nesse concurso público, estiverem lá no centro de formação, estiverem lá na academia de polícia, e aí vocês vão poder ter acesso a outras legislações, lei de promoção da Polícia Civil, a lei que institui os subsídios dos funcionários públicos aqui do Espírito Santo, você vai perceber que muito do que fala aqui nesse estatuto não tem mais aplicabilidade. Não tem mais aplicabilidade. Mas para efeito de prova a gente tem que estudar e vai ter que marcar. Beleza? Vamos lá então. O artigo 74 vai falar da competência para determinar o recebimento aí desse vencimento. E a competência do delegado-chefe da Polícia Civil. Ainda o artigo 75 fala que será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo. A gente já estudou lá atrás o que é vencimento, o que é remuneração. Então, se você não pegou, dá uma voltada aí nos artigos, aí tem uma diferença entre vencimento e remuneração. E vai esmiuçar aqui, vai falar o parágrafo único. A ajuda de custo será paga antecipadamente por metade, sendo facultado ao funcionário optar pelo recebimento integral na nova repartição. Então, nota que eu estou trazendo para vocês só os pontos mais importantes. Se você, como está aqui escrito no estatuto, você foi transferido de uma unidade aqui dentro do próprio estado aqui do Espírito Santo aqui, nas situações mencionadas do artigo 72. E aí você vai fazer jus a uma ajuda de custo. Você vai receber metade desse vencimento, entendeu? Sendo que você pode abrir mão e receber ele por completo quando você já estiver na nova sede. É isso aí que o parágrafo único está falando. O funcionário policial restituirá a ajuda de custo quando não se transportar para a nova sede nos prazos determinados, pedir exoneração antes de completar 90 dias do exercício da nova sede. E o parágrafo 1º, ele fala que a restituição é de exclusiva responsabilidade pessoal do funcionário policial. Então você não vai ficar aguardando chegar o ofício na sua casa para você devolver essa bolada que você recebeu indevidamente. É de sua exclusiva responsabilidade chegar lá na instituição, no órgão lá correspondente, no setor correspondente e devolver essa bolada que você recebeu. Isso que o parágrafo 1º está falando, para não deixar dúvidas. E aí o parágrafo 2º ele traz situações em que você não será obrigado de devolver. Quais são as situações? Quando o regresso à sede anterior for determinado ex officio por doença comprovada em sua pessoa ou em pessoa da família. Você foi transferido para lá, para outra sede, e aí você teve que retornar por um motivo de doença sua ou pessoa da família. Não precisa restituir esse valor. Por quê? Se eu não restituir, o que acontece? Pode ser aberta uma sindicância em um procedimento administrativo contra você para atrapalhar a sua promoção. Só por causa disso. Quando novamente localizado ex officio em nova sede, então você está lá na sua nova sede, já pegou essa bolada. Deu uns 2 meses, transferiram você de novo. Mas não foi você que pediu, entendeu? É uma situação que veio determinante, veio imperativo, veio ex officio e de fato você foi transferido para outra unidade. Então você não tem o porquê de devolver. O artigo 78 ele vai tratar das diárias. Ele vai falar como que vai se dar o pagamento de diária. O que é isso, essa diária? Como que vai se suceder isso? Então o artigo 78 ele traz: o funcionário policial que se deslocar da sede de objeto de serviço conceder-se-á diária para indenização, despesa, alimentação e pousada. E os critérios vão ser definidos pelo Poder Executivo. Valor, essas situações, tudo vai ser por meio de decreto do Executivo.
Esse decreto hoje, para efeito de informação para vocês, o decreto hoje que trata isso daí é do ano de 2013 e traz um valor irrisório de R$ 112 para diária fora aqui da Grande Vitória. Então, se você trabalha aqui na Grande Vitória, tá? Numa delegacia da Grande Vitória, tenha que se deslocar a serviço para uma delegacia no interior, que não seja Grande Vitória, então você vai ter uma diária lá no valor de R$ 112. Tem um decreto específico que trata isso daí, tem algumas alterações lá de valor, caso você viaje junto com o governador do estado, com o vice-governador, mas vamos nos atentar aqui para o estatuto, que é o objeto do nosso estudo. Não se considerar diária durante o período de trânsito realmente necessária a viagem para a nova sede, quando o deslocamento constituir exigência permanente do cargo. Entende-se por cidade ou localidade onde o funcionário tenha exercício regular. Então, há situações aqui em que você não vai ter diária. Você mora aqui na Grande Vitória, mas aí você trabalha na delegacia do interior. Você não vai receber a diária, porque você já trabalha naquele local. Diferentemente de você trabalhar aqui na Grande Vitória e ser deslocado para uma delegacia do interior para prestar ali um serviço, fazer uma diligência, aí sim você vai fazer jus à diária. É considerada falta grave conceder diárias com o objetivo de remunerar serviços ou encargos outros e recebê-las com violação das normas estatuídas nessa seção. Então é falta grave você usar de artifícios aí, de subterfúgios para receber uma diária. Se alguém descobrir isso daí, vai ser considerado uma falta grave. Do transporte, o funcionário policial terá direito a transporte por conta do Estado quando se deslocar de uma sede nos seguintes casos: viajar no interesse da justiça ou da disciplina. Então você, na mesma situação da diária, você vai deslocar para o interior aí para cumprir uma diligência. Você vai viajar às expensas do Estado. Você vai de quê? Vai de viatura. Aí o Estado vai te fornecer a viatura para você ir lá fazer essas diligências. Realizar outros deslocamentos necessários ao bom desempenho das funções do seu cargo. Da mesma forma, a viatura vai estar lá à disposição para você fazer o seu serviço. Para participar de provas de seleção destinada a ingresso em escolas, cursos ou centros de formação de especialização, de aperfeiçoamento ou de atualização de interesse da Polícia Civil, ser autorizado. Então, aqui tem aqui o critério aqui final, que é se autorizado. Você está lá numa delegacia lá de Bom Jesus, e aí é determinado que você venha fazer um curso aqui na Academia de Polícia Civil na Serra. E aí esse transporte aí pode ser autorizado pelo lá o seu chefe imediato para que você venha de viatura aqui exercer essa atividade. Pessoal, agora a gente vai entrar no artigo 82 e a gente vai notar aqui uma série de benefícios também, de vantagens pecuniárias, mas que dessas vantagens pecuniárias, quem está ingressando hoje na instituição Polícia Civil, ele não vai fazer jus. Mas aí você se pergunta, mas Cabo Fonseca, eu vou estudar isso daqui, sobre aqui salário e família, e eu não vou ter direito a isso? Sim, isso mesmo, você não vai ter direito. Mas por que está aqui no estatuto então? Eu vou te explicar por que ainda consta aqui no estatuto. A nossa legislação hoje, vocês estudaram que a forma de pagamento da instituição Polícia Civil se dá por meio de vencimento e remuneração. Todavia, já existe aqui no Espírito Santo, baseado na Constituição Federal, o pagamento dos funcionários públicos são por intermédio de subsídio. E o subsídio ele é uma parcela única, onde está tudo ali fixado naquele local. Então, aqui no Espírito Santo, a Polícia Civil, desde 2009, através da Lei Complementar número 531, ela recebe pela modalidade de subsídio. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa legislação, tem também a Lei 748 de 2013, que também complementa essa lei, que faz menção desse pagamento por subsídio. Então a gente precisa estudar por quê? Porque quem entrou antes dessa legislação,
antes de 2009, antes da lei de subsídio, ele pôde optar por continuar na lei do vencimento. Então a pessoa acumulou uma série de vantagens pecuniárias que para ela não era interessante ela abrir mão, era interessante continuar a receber por meio de vencimento. Hoje nós temos na instituição Polícia Civil pessoas que ainda recebem por meio da modalidade antiga. Mas quem está entrando agora, quem entrou depois dessa lei em 2009, já recebe por intermédio de subsídio. Mas aí você se pergunta, mas por que não alteraram então a lei? Está aqui falando sobre o salário família, eu vou ter que estudar isso. Sim, porque você vai ter que estudar. Por que não tiraram ainda? Não tiraram ainda porque tem pessoas que ainda recebem nessa modalidade, que ainda tem esse direito. Então você que está entrando hoje na instituição, não mais vai ter esse direito, mas vai ter que estudar ele para a prova. Acredito que quando você entrar aí na instituição, estiver lá na academia, e aí quando tiver uma série de legislações para vocês estudarem lá, lei de subsídio, a lei de promoção, o estatuto, todas essas normas intrínsecas à Polícia Civil, vai ficar muito mais fácil o entendimento. Por hora, basta você entender que para a questão da banca você vai estudar como se fosse um direito seu, apesar de conhecer, apesar de ter esse conhecimento de que hoje não mais o policial civil tem esse direito aqui no Espírito Santo, aquele que está entrando agora, aquele que entrou depois da legislação do subsídio. Beleza? Então vamos falar então sobre o artigo 82, que vai falar: o salário família será concedido ao funcionário policial inativo. Então traz uma série de critérios aqui, como que vai ser concedido esses benefícios. O filho solteiro menor de 18 anos, filho solteiro maior de 18 e menor de 21 sem economia própria, por filho inválido, por filho solteiro sem economia própria, por filho estudante até a idade de 24 anos que frequente curso superior de estabelecimento oficial particular reconhecido e que não exerça atividade remunerada, pela esposa que não tiver quaisquer rendimentos, pela mãe ou avó viúva, sem qualquer rendimento, que viva às suas expensas, que viva também pelo meio do seu salário. Compreende-se nesse artigo os filhos de qualquer condição, os enteados, adotivos, o menor que, mediante autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário. Então, nessas situações, aquele policial civil que entrou antes da lei do subsídio, ele tem essa série de direitos. Basta ele apresentar que é computado aí essa vantagem pecuniária no vencimento dele. Quando pai e mãe forem funcionários e viverem em comum, o salário família será concedido ao pai. Então, você, aquele policial civil antigão, casado com uma policial civil também, e tem um filho, vai receber dobrado? Não. Vai receber, vai agregar isso dessa vantagem aí pecuniária somente no salário do pai. O salário família será devido a partir do mês em que tiver ocorrido o fato ou o ato que lhe deu origem. Deixará de ser devido o salário família relativo a cada dependente no mês seguinte ao ato ou fato que determina sua supressão. Então, completou lá 18 anos. No mês seguinte já não vem mais essa situação. Tem lá aqueles critérios lá. No mês seguinte, se acabou ali a condição que deixava ele receber esse benefício, acabou essa condição, então acabou no próximo mês, você já não recebe essa remuneração. Em caso de falecimento do funcionário, o salário família continuará a ser pago aos seus beneficiários diretamente ou através de seus representantes legais. O salário família será pago ainda nos casos em que um funcionário deixar de receber vencimentos em razão de perda e de suspensão. Por quê? Porque o salário família visa o quê? Visa uma compensação pela situação ali de que você tem um filho, entendeu? Então, esse salário, na verdade, está indo como uma ajuda de custo para essa pessoa e não para você. Então, por isso que em determinadas situações não vai deixar de ser pago o salário família. Vamos lá agora para as gratificações. Da mesma forma que da explicação anterior. Eu vou ter todas essas gratificações? Não, não vai ter todas as gratificações. Pode ter entre uma ou outra, mas a lei de subsídio acabou com isso também, entendeu? Então, mais o que? Você tem que estudar,
Você tem que estudar porque vai cair na sua prova. Então vamos lá. Serão concedidas gratificações. Então ele traz aqui uma série de incisos e ele vai falar de cada um deles nos artigos posteriores. Então, para adiantar, eu nem vou ler, já vou logo nos artigos aqui posteriores. Artigo 86, que vai ser a gratificação de função de chefia. A gratificação de função de chefia corresponde a encargos de chefia e outros determinados em lei ou no regulamento da Polícia Civil. O valor da gratificação de função é estabelecido em lei. O artigo aqui, o Estatuto, falou e não disse nada. Ele falou o seguinte: o que está prescrito lá, o que está escrito na legislação tal lá, que alguma legislação da Polícia Civil instituiu um cargo de chefia e essa pessoa poderá receber esse cargo de chefia. Como que vai receber? Qual vai ser o valor? Também vai vir dessa lei. Ele só fez menção de que pode existir ou não esse cargo de chefia. Gratificação de representação. A gratificação de representação destina-se a atender às despesas extraordinárias decorrentes de compromisso de ordem social ou profissional, inerentes à representatividade de ocupantes de cargos de destaque da instituição policial civil. A gratificação de representação será concedida por lei em cada situação específica. Então, quem vai receber isso daí? Só se for um peixe muito grande, que vai receber uma gratificação disso daí para você representar a instituição Polícia Civil. Gratificação de magistério policial. Gratificação de magistério policial será devida ao funcionário policial que for designado para participar como professor de curso de escola de Polícia Civil e será arbitrada pelo ato do chefe do Poder Executivo, que regulamentará a sua concessão. Então, tem isso nos dias de hoje. Se tiver, tem para quem recebia no vencimento. Situação hoje, você é professor lá da Academia de Polícia Civil, você vai ter o direito lá a receber sua hora-aula. Dependendo da sua formação, seja ela ensino médio, graduação, especialização, mestrado, doutorado, vai constar lá um valor a você receber. Dessa forma que, mas aí esquece isso para a questão da prova da OCP. Vai pelo que está aqui. Passei batido aqui no artigo anterior. Marca aí, pessoal, no artigo anterior para a questão de prova, que essa gratificação ela é só em situação específica. O artigo 89 vai falar da gratificação da função policial civil. O que é essa gratificação? Você que está entrando agora vai receber ela? Não, não vai receber ela. Você só vai estudar ela para você fechar a prova da OCP. Então vamos lá. Gratificação de função policial civil será devida ao funcionário policial para atender às peculiaridades de exercício decorrente da integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo. Então, para a questão de prova da OCP, para fechar a banca, marca essa situação aí, tem que ser exclusiva dedicação. Aquele funcionário policial civil que recebe essa gratificação aí, ele tem que ser dedicação exclusiva. Então, aquelas situações que a lei prevê de acumulação geral, camarada que ele é policial civil, mas ele também pode ser médico, ele também pode ter cargo de magistério, que a Constituição prevê, ele não faz jus a receber essa gratificação. É somente aquele que se dedica integralmente ao serviço da instituição Polícia Civil. E aí, qual que vai ser o valor? Parágrafo 1º aí traz valor de 30% do valor do vencimento estabelecido para o padrão ou referência do cargo. Então é uma bolacha boa aí, mas que o subsídio tirou isso daí de todo mundo. O subsídio igualou para tudo isso daí em parcela única. Só o policial civil antigão, que ainda recebe pela modalidade de subsídio, que recebe esse valor aí, esse bônus pecuniário, essa gratificação pecuniária. E aí aqui de interessante aqui também que você tem que marcar é o parágrafo 5 aqui, que será suspenso ou interrompido o pagamento da gratificação de função policial civil ao funcionário que incorrer em infração disciplinar, de acordo com os artigos, aí ele traz outras situações. Então você que está em infração disciplinar, nas situações mencionadas aí no artigo, também deixa de receber essa função, deixa de perceber aí 30% aí em cima do seu salário aí de gratificação. Gratificação do risco de vida. A gratificação do risco de vida será concedida a funcionário policial pelo desempenho de atribuições, tarefas e encargos
em circunstâncias consideradas potencialmente perigosas à sua integridade, com possibilidade de dano à vida. Então, a gratificação de risco de vida variará entre os limites de 20% e 40%, calculados sobre o valor do vencimento, estabelecido para o padrão de referência do cargo exercido, e será concedida por regulamentação geral a ser expedida pelo Poder Executivo. Mais uma situação, mais uma gratificação que já está incluída na lei de subsídio, que você está estudando ela para poder tomar conhecimento, saber que ela já existiu, mas na modalidade de pagamentos anterior ao subsídio. Então, de que forma que ela vai ser paga? Podendo ser de 20% a 40%. A gratificação de risco de vida apenas será devida quando o funcionário policial estiver no efetivo desempenho das atribuições do cargo em unidade da Polícia Civil e somente continuará a ser paga nos afastamentos decorrentes dos motivos apontados no artigo 89, parágrafo 4º. Então, salvo as apontadas no artigo 89, parágrafo 4º, qualquer outro afastamento que você tiver, você não vai fazer jus a receber essa gratificação. Aquele policial civil antigo que ainda recebe pela modalidade de vencimento, ele se afastou e não foi em decorrência do artigo 89, parágrafo 4º, o que vai acontecer com ele? Vai perder também essa gratificação. Isso que o artigo está falando. O funcionário policial a ser aplicado pena disciplinar terá o pagamento da gratificação de risco de vida suspenso. Mais uma punição. Além da sua punição administrativa que você vai ter que cumprir de suspensão, você ainda perde também essa gratificação. Artigo 92. Os funcionários policiais civis que forem designados para integrar bancas e comissões de concurso farão jus à gratificação a ser arbitrada em cada caso pelo secretário de Estado responsável pela administração de pessoal. Então, artigo explicativo aqui já. Artigo 93. A gratificação por estudo ou missão de interesse de serviço será concedida ao funcionário policial que se ausentar do Estado, na hipótese prevista desse artigo, e será arbitrada pelo governador, mediante proposta fundamentada do secretário de Estado e Segurança Pública. Então, quando é que você vai receber uma gratificação dessa? Meu irmão, você tem que ser muito peixe. Olha quem vai ter que conceder. O governador do Estado vai ter que conceder essa gratificação para você, mediante ainda a proposta do secretário de Estado da Segurança Pública. Então você tem que ser muito peixe para você receber uma gratificação dessa daí, para você ir para outro estado aí fazer um estudo de caso, estudar, fazer um curso, que você vai receber essa gratificação por estudo ou missão de interesse do serviço. Existe, tá? Existe. Essa daí não é difícil, mas eu, como policial militar, eu sei que dentro da instituição existe. Às vezes, militares nossos já foram até para o Japão fazer curso lá de polícia comunitária, vão para outros estados, às vezes. Entendeu? Isso depende de proposta lá do governo do estado de fazer um intercâmbio, de criar ali uma política de troca de informações. Então, existe, pode ser aplicado, mas tem que ser ali quem vai receber. Não é todo mundo. Entendeu? É uma dificuldade, é uma peneira. Alguns poderão conseguir aí. Mas aí é na situação de que você está fazendo um curso fora, está aprimorando seu conhecimento, vai trazer isso de volta aqui para a instituição. Então é de interesse do Estado. Gratificação adicional por tempo de serviço. Então existe também essa gratificação adicional por tempo de serviço. Então acontece lá o seguinte: será concedida ao funcionário policial efetivo por quinquênio de efetivos exercício de serviço prestado exclusivamente à administração estadual. O cálculo da gratificação será feito sobre o vencimento do cargo. Então tem só você fazer essa tabelinha aí para ficar de melhor entendimento. Você que está entrando agora também, você não vai ter essa possibilidade, mas você tem que ter conhecimento que quem recebe na modalidade anterior ainda tem essa benesse da lei.
No caso de acumulação legal, que é interessante aqui para você grifar aí no seu material, a gratificação adicional será computada em razão do tempo de serviço em cada um dos cargos independentemente. Então, às vezes o camarada tem dois vínculos aqui no Estado, é da saúde do Estado e é também da Polícia Civil. Então vai ser independente aí essas situações. Senão poderia alegar, né? Não, já completei lá tantos anos na saúde, ó, vou ter que faço jus aqui, é Estado, tudo é Estado. Aí não, aí o Estatuto já menciona aí essa forma como deverá ser feita. Compete ao secretário responsável pela administração de pessoal conceder a gratificação prevista nesse artigo. Artigo 95 aí está revogado, vamos para o artigo 96. Gratificação de assiduidade será concedida em caráter permanente ao funcionário policial efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio, de acordo com o artigo 135, optar por essa gratificação. A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% do valor do vencimento do cargo efetivo. Então, o que é isso daqui? O policial civil, lá no artigo 135, policial civil que, após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em serviço público estadual, o servidor policial civil efetivo terá direito a férias-prêmio, 3 meses com todos os direitos e vantagens do cargo a ser gozado de uma só vez. Então, você, policial civil, que está entrando agora no ano de 2019, você completou ali para todos os efeitos ali de efetivo serviço na Polícia Civil lá em 2029. E aí, dada outras situações lá que a lei, outras legislações vão trazer, outras portarias, para efeito de você perder ou não essa licença prêmio. Então você vai ter esse direito a essa férias aí, que a legislação chama ela de férias prêmio. Então você vai ter direito a essa férias prêmio. E como que vai acontecer, como que vai se suceder essa situação? Ou você goza os 3 meses, ou você vem aqui e pega esse aumento, entendeu? Só que você que está entrando agora também não vai pegar esse aumento. Você só tem direito aos 3 meses lá de licença, que já é muito. Daqui a pouco eles mudam também. Fala que você não tem direito a isso, não, que você já tem suas férias regulamentares. Então, mas hoje o estatuto, para quem está entrando agora, vai te conceder ali o direito a 3 meses ali, completados 10 anos de efetivo serviço. Entendeu? Essa situação aqui que traz o artigo 96 é para quem recebe pela modalidade antiga, já falei, você já sabe. Então, essa pessoa ela tinha a opção, eu não quero tirar esses 3 meses, eu quero esse aumento aqui, que seria de 25% do valor do vencimento do cargo. E aí, a concessão da gratificação prevista nesse artigo é de competência do secretário de Estado responsável pela administração de pessoal. Compete a ele se vai conceder ou não esse aumento aí, essa gratificação aí por esse tempo aí, pela sua assiduidade. E aí o artigo 97, ele vai falar: ao funcionário policial civil serão concedidos auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio para transporte de familiares do funcionário falecido, auxílio da família do funcionário desaparecido, auxílio natalidade, auxílio especial por adoção. Então, uma série de auxílios aqui. Vamos lá. O funcionário policial terá direito a 1 mês de vencimento a título de auxílio-doença a cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde em consequência das doenças previstas no artigo 118. O pagamento de auxílio-doença será autorizado a partir do dia imediato àquele que o funcionário policial complementar o período referido nesse artigo. É competente para conceder o auxílio-doença o secretário de Estado responsável pela administração de pessoal. Mais uma vez aqui a legislação trouxe algumas situações em que você poderá receber alguns auxílios. E aí ela traz aqui nos artigos posteriores, vai destrinchando de forma que tenha um melhor entendimento. Nesse artigo aqui 97, ela já fala aqui da competência. Lá no artigo 99, ela fala da competência já que é do secretário de Estado responsável pela administração de pessoal, secretário lá
de Recursos Humanos. E vamos para o artigo 100. O cônjuge ou a falta deste, a pessoa física ou jurídica que provar ter feito despesa em virtude do falecimento do funcionário policial, ainda que estivesse ele ao tempo de sua morte em disponibilidade ou aposentado, será concedido auxílio funeral correspondente a 1 mês de remuneração ou provento. O pagamento será feito à vista de apresentação do atestado de óbito. Então, basta ir lá apresentar o atestado de óbito que vai ter direito a esse auxílio. A despesa ocorrerá por dotação própria do cargo, não podendo, por esse motivo, nomeado para preenchê-lo entrar antes do exercício, antes de decorrido 30 dias do falecimento do antecessor. A competência para a concessão do auxílio previsto é atribuída ao secretário. Mais uma vez, ele fala da competência para garantir o recebimento desse auxílio. De fato, pessoal, vários desses auxílios também você vai ter que ter aqui na legislação, aí você vai pegar outras legislações complementares, portarias, que já alterou também. Vamos estudar para efeito de prova. O artigo 101 aí já vai falar do transporte. Transporte para quem? Transporte para o cônjuge ou os filhos do funcionário policial falecido quando tem ocorrido o falecimento do desempenho do cargo ou em exercício fora da sede do trabalho. E mais uma vez aí ele traz a competência do secretário de Estado responsável pela administração de pessoal para poder gerenciar esse auxílio aí de transporte para aquele familiar. O artigo 102 vai falar do auxílio à família do funcionário desaparecido. Em quais situações? A família do funcionário desaparecido em naufrágio, acidente, conflito interno ou qualquer ato de guerra será concedido durante o prazo de 3 meses a título de auxílio provisório, importância igual ao vencimento do provento a que fazia jus o funcionário. O auxílio a que se refere neste artigo será concedido a partir da data do conhecimento oficial do desaparecimento, cabendo ao secretário de Estado responsável pela administração de pessoal autorizar o seu pagamento. Sempre a competência aí do secretário de pessoal. Dado lá a situação que foi decretado lá, saiu no Diário Oficial, que o funcionário policial civil foi desaparecido, estava no exercício da função lá, foi por ato de acidente, naufrágio, conflito interno ou situação de guerra, vai ser pago a importância aí do vencimento aos familiares. Auxílio natalidade, está acabando os auxílios. Auxílio natalidade é auxílio especial por adoção. Essa matéria é bem chatinha, é uma matéria antiga, tem que estudar e de fato ela não tem muita aplicabilidade hoje no nosso mundo jurídico, não tem muita aplicabilidade hoje na nossa situação. Mas vamos lá. Será concedido auxílio natalidade à funcionária policial gestante ou ao funcionário policial pelo parto de sua esposa ou companheira, inscrita como sua dependente há pelo menos 300 dias antes do parto. Então, vê só como que a legislação é antiga. Depois disso daí já tem novas legislações, novos entendimentos, entendeu? Até mesmo a situação de uma união estável, não vou entrar no mérito aqui, mas não teria nem um prazo estipulado pela doutrina, e aí aqui a lei já fala, não, tem que ter 300 dias que ela está junto com você. Como que vai provar isso, gente? Mas vamos lá pelo que está falando aí. A legislação está falando 300 dias, a OCP vai cobrar 300 dias. O valor de auxílio natalidade é igual a 50% do vencimento do cargo efetivo, padrão 1 do quadro permanente do Serviço Civil do Poder Executivo. O artigo 104, ele fala ali que aquele policial civil que adotou vai ter os mesmos direitos garantidos. O artigo 105, o pagamento de auxílio previsto no artigo precedente será autorizado pela mesma pessoa que sempre vai ter a competência aí nessas situações de artigo, que é o quê? É o secretário de pessoal aí, responsável pela administração de pessoal. E finalizando aí o capítulo 4, vai falar sobre a situação do policial estudante, das concessões. O funcionário policial estudante poderá ser concedido horário especial, respeitada a carga horária que estiver sujeito, ocorrendo a necessidade do afastamento expediente a fim de participar de atividades didáticas de extensão universitária realizadas extra-classe
as horas de afastamento serão compensadas mediante antecipação ou prorrogação do horário normal de trabalho. Então isso daí é uma benesse que a lei traz para o policial estudante, aquele policial que quer estudar, entendeu? Que não está satisfeito ali com a sua formação acadêmica, está buscando uma nova formação acadêmica, está buscando uma outra graduação. Então, a lei beneficia esse policial estudante. Se o policial estuda ali no período da manhã, só que no período da manhã ele deveria estar em expediente, aí o seu chefe imediato ele vai arrumar um horário para ele trabalhar, para ele compensar essa hora ali, seja de noite, seja nos finais de semana, seja na folga. Então a lei autoriza você a estudar, mas ela vai querer essa compensação de horas depois. É concedida a dispensa de assinatura do ponto ao funcionário policial estudante nos dias em que, dentro do horário de expediente, seja chamado a prestar exames parciais ou finais. Aí você está se perguntando aqui, mas tem ponto na Polícia Civil? Pois é, aqui no Estatuto tem, então vai pelo que o Estatuto está falando. E finalmente, para encerrar esse capítulo, o artigo 108 ele vai trazer lá as condições em que esse estudante, policial estudante, vai ter que apresentar ali na instituição de ensino, vai ter que apresentar, vai ter que ter uma formulação aqui, ó. Instruir requerimento ao chefe do órgão onde tem exercício com atestado ou declaração firmado pelo secretário de estabelecimento de ensino que estiver matriculado. Uma declaração lá de que você está estudando já basta. Então na próxima aula aí eu volto para falar sobre as licenças aí que são previstas aí no Estatuto da Polícia Civil. Eu espero que você tenha entendido toda essa situação jurídica aí, da situação do vencimento dos policiais, da remuneração dos policiais civis aqui do Estado do Espírito Santo. Por conta dessa legislação da lei de subsídio, que foi instituída desde 2009 e houve toda essa mudança, é normal que você aí que não tinha esse conhecimento, que não sabia, embaralhe um pouco aí a cabeça aí de saber que está escrito no Estatuto, mas que hoje não é aplicado. Então eu espero que eu tenha me feito bastante claro. E se restar qualquer dúvida, gente, pode colocar aqui nos comentários, que eu estou à disposição para poder responder a vocês aí. Eu sei que gera mesmo dúvidas, está no Estatuto aqui, não é aplicado para quem, mas eu estou à disposição aqui para poder sanar essas dúvidas para vocês. Eu espero vocês na próxima aula, depois eu volto aí para a aula não ficar muito longa, muito massiva, para falar aí sobre as licenças aí com vocês. Peço a vocês ainda que não inscreveram aqui no canal, estou lembrando de novo, se inscreve aí no canal, dá uma ajudinha aí pra gente, deixa o like aí, deixa um comentário lá, um feedback, se você gostou, se você não gostou, a gente está aqui mesmo para construir, entendeu? Para agregar, então seja uma crítica construtiva aí, teve colega que falou do áudio, tentei melhorar o áudio, a iluminação, estou tentando aqui para trazer um melhor entendimento para você aí. Em breve nós estaremos juntos, você aqui na instituição Polícia Civil, eu na instituição aqui Polícia Militar, mas vamos estar juntos aí atuando nas ruas aí, vou estar entregando a ocorrência lá na delegacia que você vai estar trabalhando e todo mundo aí nessa felicidade aí trabalhando em prol da sociedade, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço, tamo junto.